Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o texto narrativo. Então, nós vamos lá para a página 46 e para a página 47 do seu livro de português, no nosso conteúdo de redação. Vamos saber, afinal de contas, o que é um poema narrativo? E aí o livro está falando que a gente vai ler um poema narrativo. Vamos ler esse texto, esse poema? Vamos lá. Achei um relógio. Achei o relógio, gritava Jangão. Vou até gritar mais. Achei o relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma corrente. Que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido, a joia a escutava fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão, não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono? Tentando saber. Ao cabo descobre que fora um criado, que o tinha perdido, havia um bocado. Entrega-lhe logo, e ele ao patrão o leva e agradece ao bom do Janjão, por tê-lo livrado de um susto e de um pito. Não acham, meninos, esse ato bonito? Texto de João Kopke, Achei um relógio, em José Mauro da Costa, Ouvindo Estrelas, Antologia, Belo Horizonte, 2003. Então, vamos voltar aqui com a tia Lia. Agora vocês vão circular nesse texto as palavras que você não conhece. Quais dessas palavras você conseguiu entender, mesmo sem conhecer? Mesmo sem conhecer aquela palavra, você entendeu o que estava falando ali no texto, naquele momento. Ficou curioso para pesquisar o significado de alguma palavra específica? Qual? Usou o dicionário para alguma delas? Me fala aí. Então, agora nós vamos lá para a página 48. Converse com os colegas e com o professor, nós vamos falar lá na nossa aula online e na nossa aula presencial, eu vou querer saber de vocês. Qual é a história contada no poema Achei um relógio? Afinal de contas, que história é essa? E quem é Janjão, hein? Você concorda que Janjão fez um ato bonito? Ele agiu de uma forma muito bacana? Por quê? Número 2. Quem são as personagens dessa história? Afinal de contas, quem aparece nessa história aí? Número 3. Numere os fatos na ordem em que ocorrem. Janjão devolve... Aí tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, eu tenho que enumerar. O que aconteceu primeiro? Vou colocar 1. O que aconteceu depois? 2, 3. E o que aconteceu no final? 4. Janjão devolve o relógio ao criado que o havia perdido. Esse, por sua vez, entrega-o ao seu patrão. Segunda frase. Janjão procura o dono do relógio para devolvê-lo. Terceira frase. Janjão encontra um relógio e fica muito contente. Quarta frase. De repente, Janjão se dá conta de que não deve ficar com um objeto que não é seu. O que é um poema narrativo? Um poema narrativo é uma composição literária formada por versos que narram uma história. Nós já aprendemos o que são versos. Versos são as linhas de um poema. Então, cada linha representa um verso. E o conjuntinho de versos se chama estrofe. Estrofe, o conjuntinho de versos. Tá bem? Geralmente, o poema narrativo apresenta um narrador, que é a pessoa que conta aquela história. Personagens, que são as pessoas que vivenciam aquele acontecimento, que aparecem na história, que passam aquela situação. Tá certo? Releia essa estrofe. Conjuntinho de verso, lembrando, estrofe, conjuntinho de verso, conjuntinho de linhas. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Letra A, circule a fala do personagem. Onde ele está falando, você vai circular nesse trecho aí. Letra B, sublinhe a fala do narrador. Onde a pessoa que está narrando está falando. Que está contando essa história. A pessoa que está contando essa história, onde que ela está falando? Você vai sublinhar.
Letra C. Que sinal de pontuação marcou a fala da personagem? E aí? Onde está o sinal que mostra que a personagem está falando? Letra D. Que outro sinal poderia ser usado no lugar dessa daí? Página 49. Tia Lia, eu não sei, não tem problema. Tenta fazer. Na aula presencial e na aula online, a tia Lia vai tirar dúvidas e vai explicar com toda certeza se você não entendeu. Mas tenta fazer, tá bem? Número 5. Quantas estrofes... Quando falar estrofe, já lembra do dedinho aqui, ó, da tia Lia, fazendo grupinho. Estrofe, eu já sei que são os grupinhos, tá? Quantos grupinhos, quantas estrofes tem esse poema? E quantos versos? Lembra que verso é linha. Quantos versos tem em cada estrofe? Eu tenho uma estrofe, tia Lia, eu tenho um conjuntinho, beleza. Quantas linhas, quantos versos tem nesse conjuntinho? Número 6, pinte as rimas no poema. Se é poema, com certeza vai ter rima. Então, vai pintar as palavras que estão rimando, tá? Como é que eu vou pintar, tia Lia? Por exemplo, você vai pegar o seu lapisinho de cor ou seu giz de cera. Ah, essa palavra, exemplo, tá? Balão rima com pão. Então, se eu pintei balão de amarelo, eu vou pintar pão de amarelinho. Anel rimou com céu. Se eu pintei o anel de azul, vou pintar o céu de azulzinho. Tá bem? Pinte as rimas no poema. Em que versos das estrofes as rimas aparecem? Em qual verso? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto? Quais são os versos da estrofe em que a rima aparece? Eu tenho um conjuntinho. A rima, a palavra que rima está aparecendo no primeiro verso e no terceiro verso? Na primeira linha e na terceira linha? Ou está aparecendo na segunda linha, na quarta linha? Vai vendo lá. Na sua opinião, a história narrada no poema se passa no tempo atual, no tempo presente, sim ou não? E por que você acha isso? De olho na língua. Releia esses versos. Achei um relógio com uma corrente. Que belo, agora sou gente. O que significa ser gente nesse trecho? Significa não ser um bicho? Ou significa agora eu sou uma pessoa respeitada? E aí, o que você acha? Agora eu sou gente, eu tenho um relógio, agora eu sou gente. Quer dizer que eu não sou mais um bicho? Quer dizer que se eu não tenho relógio eu sou bicho? Sou um animal? Ou eu sou uma pessoa agora eu sou uma pessoa respeitada? Agora vão me respeitar porque eu tenho relógio. E aí? Letra B. Na sua opinião, o respeito das pessoas em relação ao Janjão deve ser associado ao fato dele ter um objeto valioso? Sim ou não? E por quê? Letra nada. Número 9. O narrador termina a história perguntando: não acham, meninos, esse ato bonito? A quem o narrador se dirige nesse trecho? Não acham, meninos, esse ato bonito? Ele está falando com quem, afinal de contas, gente? Me responde lá. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui foi o poema narrativo. Eu espero vocês na nossa aula online ou na nossa aula presencial. Ah, não, na nossa aula online a tia Lia não espera não. A tia Dani que espera. Mas na aula presencial é a tia Lia que está esperando, tá bem? Um beijo e um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.